Eu vou ler Tiago 2, a partir do verso 14. Se você tem uma Bíblia, seja impressa ou no celular, vamos ler juntos. Tiago, capítulo 2, verso 14. E o título é Fé e Obras. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim, também a fé, por si só, se não for acompanhada por obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Até aqui, eu quero orar e pedir para que o Senhor fale conosco. Pai Santo, essa é a tua palavra, e nós estamos tão gratos de nos expormos à luz da tua palavra. Eu quero te pedir, Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê o conhecimento, o entendimento, que o Senhor fale conosco. Nós somos a tua igreja, e nós queremos caminhar segundo a tua vontade. Jesus, o Senhor é a cabeça da igreja, e nós queremos nos mover nessa terra, de acordo com o teu querer. Fala conosco, e humildemente eu te peço, Espírito Santo, me usa como canal nas suas mãos, para que a tua igreja seja edificada, para que a tua igreja aprenda, para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém? Queridos, esse texto de Tiago, capítulo de número 2, é maravilhoso, porque Tiago, aqui ele vai falar sobre fé, e em Hebreus, o apóstolo Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus também o apóstolo Paulo fala que o justo viverá pela fé. Mas Tiago não vai ignorar a fé. Pelo contrário, ele vai nos dar agora um sentido prático da fé. Ele vai nos ensinar que a fé não é apenas aquilo que eu falo, mas a fé tem que ser uma experiência vivida. A fé tem que ser uma experiência de vida. E nesse capítulo 2, especificamente, chamado Fé e Obras, ele está nos ensinando, irmão, que não existe fé sem obras. Pastor, de que tipo de obras que Tiago está falando? Bom, aqui no texto que eu li com você, ele está alertando sobre aquele que diz ter fé, aquele que diz que ama o próximo, mas quando vê o irmão necessitado, apenas entrega uma palavra dizendo Deus te abençoe, mas não supre a carência dele. É aquele que sabe, meu irmão está passando por um problema, uma dificuldade, uma adversidade financeira, e eu tenho condições de estender as minhas mãos e fazer algo em prol da vida de alguém, mas eu ignoro, eu não faço. E ele chega a dizer, é aquele que vê a pessoa precisando de roupa e não dá, precisando de um sapato e não dá, é aquele que vê a pessoa passando necessidade até de comida, e vem no culto, dá um abraço e diz que Deus abençoe a sua semana. Nós precisamos nos unir, porque na unidade existe a exposição, e eu conheço a realidade dos meus irmãos. Na exposição, eu sou abençoado, porque as pessoas sabem o que eu estou vivendo. No mínimo, eu recebo a oração dos meus irmãos,
o que já é tudo. Porque a Bíblia diz que pode em muitos seus efeitos a oração de um justo. Mas eu também posso estar conhecendo pessoas que vão facilitar a minha vida, que vão me ajudar de alguma forma. São pessoas que Deus vai usar como conexões para me abençoar. Às vezes, você vai conhecer pessoas que vão falar para você de coisas que deram certo na vida delas, e que Deus vai usar você, e que Deus vai usar elas também para abençoar você. Irmãos, quantas vezes eu já tive situações específicas na minha vida que Deus levantou pessoas para me abençoar, às vezes até em consultas médicas, às vezes até para facilitar alguma situação que eu precisava com relação a algo específico da minha vida. Deus levanta pessoas para abençoar pessoas. Deus vai levantar pessoas para abençoar a sua vida também, em nome de Jesus. Olha para o irmão pertinho de você, esse abençoador aí perto de você, diga: Deus vai levantar pessoas para abençoar a sua vida. Olha para o irmão do outro lado e diga: eu profetizo que nesses dias Deus vai levantar pessoas cheias de Deus, cheias de amor, só para abençoar a sua vida. Você recebe essa palavra? Eu creio, irmão, em nome de Jesus. Então Paulo está dizendo sobre a prática da fé, e ele está complementando a fé que nós ouvimos para algo que agora vai ser experimentado. A minha fé, ela potencializa o meu fazer. Fala comigo: a minha fé potencializa o meu fazer. O que acontece com a fé? Ela potencializa o fazer. Então, se eu vou fazer algo por mim mesmo, eu faço na minha capacidade. Mas se eu farei, ou se eu vou fazer algo por fé, agora eu vou fazer pelo poder de Deus. E o poder de Deus vai me capacitar para fazer além do que naturalmente eu conseguiria fazer. Então, isso é uma fé que é colocada em prática, é um exercício da fé, irmão. E toda a fé verdadeira e bíblica vai levar você a um lugar de ação. Não existe fé estática e parada. A fé leva você ao movimento. Quando você for desafiado a crer, depois que você recebeu a palavra de Deus, essa fé, ela vai te incomodar. A fé causa um incômodo. A fé causa um incômodo. E essa fé que vai incomodar você, vai tirar você do lugar de paralisação, estagnação, e vai fazer você se mover. Quando o Senhor chamou Abrão, o Senhor disse: Abrão, eu tenho algo para fazer na terra, é o meu propósito, e eu quero fazer através de você, mas eu quero fazer algo grande, glorioso. Eu quero criar uma nova nação, que me siga, que me sirva e que me adore, e eu quero fazer através de você. Até então, Abrão não tinha filhos, mas o Senhor disse a ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do lugar de onde você está, e vai para o lugar que eu vou te levar. E a Bíblia diz, irmãos, que ele saiu. O que significa isso para mim e para você? É alguém que recebeu a palavra da fé, mas que não só recebeu a palavra de fé, essa pessoa recebeu a palavra, creu nela e se moveu, ficou incomodado por aquela palavra. Então, a fé é verdadeira, irmão, vai levar você a uma atitude, vai levar você a uma ação. Porque quando Deus fala com você, se você não se mover, o Espírito de Deus vai fazer algo para você se mover, até que você viva a vontade de Deus.
E isso é tão importante, porque quando o Senhor disse, eu farei de você, Abraão, uma grande nação, ele pegou a esposa, pegou os funcionários, saiu da casa dos familiares onde ele estava, e foi em direção a uma terra desconhecida. Você pode imaginar Deus falando para você agora, nesse momento, eu quero abençoar o Nordeste. Então você vai sair de Limeira, eu vou levar você para o Nordeste. Sai do teu emprego, sai do teu trabalho e vai viver o meu propósito. E aí você diz, bem, estava orando, Deus falou comigo, e a gente vai ter que ir para o Nordeste. Essa fé, quando Deus fala, ela vai movimentar você ao lugar onde você vai tomar uma atitude de fé. Então essa obra, esse fazer, é normal da fé, irmão. E porque Abrão creu, obedeceu, em Hebreus capítulo 12, ele é listado na galeria dos heróis da fé. Está lá o nome dele, porque ele creu e foi justificado pela fé que ele teve. Então, a fé vai sempre nos levar ao lugar de movimento. Você está entendendo até aqui? Jesus agia da mesma forma. Jesus, ele cria naquilo que Deus havia estabelecido na vida dele, e ele se movia a partir daquilo que ele acreditava. Ele lia na palavra a vontade de Deus, e ele exercitava a palavra. Ele via na Bíblia o que Deus queria, e ele colocava em prática. Quando ele via alguém cego, ele não fazia vista grossa, ele ia e curava o cego. E quando ele encontrava um paralítico, ele curava o paralítico. E quando ele encontrava um leproso, ele curava o leproso. E quando ele encontrou pessoas que já tinham morrido, ele deu vida. Então, irmãos, é alguém que sabe, que acredita na palavra de Deus, mas não fica parado. A nossa fé exige atitude, a nossa fé exige ação. Pastor, o meu sonho é ter um terreno. E se eu disser que também é plano de Deus que você tenha uma casa? É plano de Deus. Mas sentado no seu sofá isso não vai acontecer. Então, irmão, ore e fala, Senhor, de alguma forma o Senhor vai colocar pessoas no meu caminho que vão viabilizar o que eu tenho de desejo, o que eu acredito. E de alguma forma, irmãos, você vai ver Deus levando você para conquistar aquilo que é seu. O que você não pode é receber a palavra e ficar do mesmo jeito. Quando eu fui comprar minha casa, e nós tínhamos um desejo, eu e a pastora, nós não tínhamos dinheiro, eu tinha um pouco do FGTS, e aí o que eu fiz? Bom, eu sei que a Caixa, ela tem uma condição de financiar um imóvel, e nós fomos atrás. Se eu tivesse sentado no meu sofá, e não ter ido atrás, eu não teria a minha casa. Eu achei a casa, e aí Deus usou o meu pai. O meu pai, vendo um jornalzinho da cidade, hoje nem existe mais, encontrou um anúncio de uma casa, e quando nós fomos ver a casa, a gente diz, essa é a casa que a gente quer. E nós entramos dentro da casa, e nós fizemos uma oração, nós vamos morar aqui. E eu fiz uma conversa com a dona da casa, e eu falei para ela, olha, eu tenho um carro, eu vendo meu carro, dou de entrada, está para sair o financiamento da Caixa, e assim que sair eu pago a senhora aceita? E ela disse, aceito. Entrou um problema na Caixa, que a Caixa parou o financiamento, e eu já estava dentro da casa, e eu disse para ela, então nós podemos fazer o seguinte, a senhora me dá o dinheiro do carro de volta, eu saio, ou
eu te dou uma melhor opção. Eu pago o aluguel para a senhora, até sair o financiamento, porque demora para vender casa. E nós oramos, e ela disse, tá bom, eu aceito. Irmão, foi em torno de 4, 5 meses pagando um aluguel para ela, da casa que eu já estava morando, que já era minha, eu já tinha dado entrada, feito um contrato de gaveta, até que houve o rompimento na caixa, e eu consegui o financiamento, e eu paguei, e eu conquistei a minha casa. Então, a fé sempre vai levar você a um lugar de atitude, irmão. Você não pode receber uma palavra de Deus e ficar da mesma forma. Quando os apóstolos estavam indo orar, e havia um paralítico na porta do templo ali, pedindo esmola, eles olharam, Pedro olha para ele, diz assim, eu não tenho prata, não tenho ouro, o que eu tenho, eu te dou. Olha aí, em nome de Jesus, levanta e anda. Qual que era a atitude que o moço tinha que tomar naquela hora? Levantar, porque se ele não forçasse a se levantar, ele continuava parado ali. Então, a palavra libera a fé, que libera o poder de Deus, mas sem a ação, não existe rompimento de milagre. Sem a atitude, irmãos, você não vai viver o milagre de Deus. Mas eu creio que você vai viver os milagres de Deus, em nome de Jesus. Você vai viver, Deus está desafiando você, irmão, sair da palavra que você está ouvindo, para a palavra que você vai viver. Estou profetizando, irmão, você vai além da palavra ouvida, você vai além, você vai viver a palavra que você está ouvindo, em nome de Jesus. Jesus, ele disse em João capítulo 10, 37 e 38, se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim, mas se eu realizo, o que significa isso, pastor? Se eu faço, é alguém que está fazendo. Se eu faço, ou se eu realizo, mesmo que não creio em mim, creio nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim, e eu no Pai. Irmão, tem muita gente querendo ser usado por Deus, e não é porque não toma uma atitude de se dispor. Tem muita gente orando, Deus, usa a minha vida, mas tem que começar, de alguma forma tem que começar. Eu quero ser usado por Deus para curar paralítico, Deus pode me usar? Pode, mas sabe onde vai começar? Quando você começar a orar por dor de cabeça pelos outros. Então, aproveita, pergunta por irmão, não agora, viu? Por acaso você não está com uma dorzinha de cabeça aí? Que eu quero ser usado por Deus. E ora pela dor de cabeça. E depois, curou a enxaqueca? Ora pela gripe, a dor de garganta, a dor no pé. Irmão, vai pela dor, viu? Vai pelas dores. Você não está com uma dorzinha na costa, não? Que eu queria ver Deus agindo através da minha vida. Aí quando você começar a ter experiências com coisas pequenas, você vai subindo de nível, porque Deus vai falar assim, essa pessoa mesmo nas coisas pequenas está sendo fiel, e quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Eu já orei para pessoas que entraram com cadeira de roda e saíram sem a cadeira de roda. Mas pastor, você começou orando por pessoas assim? Não, irmão, eu comecei orando para dor de junta, dor de coluna, todo mundo tem uma dorzinha. Então, não é só falar que eu creio que Deus cura, não, é se tornar um agente de cura na vida de alguém. Tudo tem que ter um começo, irmãos. Tudo tem que ter um começo. Quando eu acho que eu tinha em torno de 13 anos, 12, 13 anos de idade, eu participava de uma escola da Bíblia, com os adolescentes, eu era da classe dos adolescentes,
E aí, o professor disse assim: olha, eu nas próximas 6 aulas, vou fazer um sorteio, e vou sortear 6 meninos aqui para dar uma palavra. E eu lá, não seja eu, não seja eu, que não seja eu. E aí ele sorteou, e infelizmente, ou felizmente, porque senão não teria chegado até aqui, meu nome saiu lá. Mas não fui o primeiro, fui o segundo. Tinha mais tempo para orar. O primeiro foi, pregou, gostei de ver o menininho pregando lá, meu amiguinho. Foi ótimo, mas chegou a semana que era a minha vez. Irmão, pensa, eu jejuei a semana inteira, dizendo: Deus, me dá uma palavra, e nada de Deus dá palavra nenhuma. E vai segunda, Deus não fala, terça, Deus não fala, quarta, Deus não fala, quinta, Deus não fala, e eu roendo a Bíblia, comendo a Bíblia, e nada de Deus fala nada. Sexta-feira nada, chegou no sábado, eu falei: domingo eu não vou. Não vou. Mas eu pensei, bom, não é a minha personalidade de não enfrentar as realidades. Então, de alguma forma, Deus vai falar. Irmão, ó, diante de você e do Espírito Santo que eu estou pregando, Bíblia fechada, e Deus pode fazer isso aqui, porque no começo Deus usa assim, viu? Bíblia fechada, eu falei: Deus, é agora ou nunca? Ou o Senhor fala comigo, ou eu não sei o que eu vou fazer amanhã cedo. O cego de Jericó. Falei: glória a Deus. Na hora, irmão, veio um download do céu. Desceu algo assim dentro de mim, que Deus me deu a palavra e a estratégia. Porque eu era extremamente vergonhoso. Chegou no domingo de manhã, eu torcendo para que ninguém fosse, a sala estava cheia, uns 20 meninos lá. O professor começou, fez a introdução, a gente orou, aí ele falou assim, na época, irmão, eu era o Jefinho. Tem alguns irmãos aqui, o Elton conheceu como Jefinho. Eu continuo sendo, viu? Só estou sem cabelo. Mas naquela época lá, o professor disse: agora eu quero chamar o Jefinho, que vai dar uma palavra. E eu falei: olha, bom dia. E eu queria falar sobre o cego de Nazaré. Eu queria ler o cego de Jericó. E eu queria ler a Bíblia com você. E li o texto. Aí, a hora que terminou o texto, eu falei assim para eles: só que eu queria que você visse como é ruim ser cego. Então, enquanto eu pregar, fecha o teu olho para você ver como é ruim. Irmãos, foi a glória. Porque todos os meninos fecharam os olhos, tinha uns que estavam dormindo, domingo de manhã. E aí, quando eu via dormindo e roncando, eu ficava mais feliz ainda. Não tem ninguém me vendo, ninguém me olhando. E Deus me deu a palavra e a estratégia. A fé exige uma atitude. Deus vai te dar, irmão, palavra e estratégia certa. Eu estou profetizando em nome de Jesus que Deus vai te dar a palavra e estratégia certa do que você fazer, do que você tem que fazer. A única coisa é que você não pode ficar parado quando você sabe o que tem que fazer. Você está entendendo isso? Queridos, Tiago está dizendo: mostra a sua fé, e eu quero mostrar minhas obras, e você vai ver o que de fato é crer. Irmãos, palavras emocionam, mas atitudes transformam. E nós precisamos ter uma fé prática. Nesses dias, igreja, nós precisamos de uma fé prática, uma fé que se importa com a realidade dos outros. A gente não vai conseguir fazer tudo, mas pelo menos o que a gente pode fazer, no que depender de nós, nós precisamos fazer. Isso vai demonstrar a nossa fé. A nossa fé. E uma fé, irmão, não pode ser apenas de palavras, mas tem que ser de demonstrações daquilo que eu acredito. Então, não é só ouvir da amiga que o casamento está passando por problema. É pegar na mão na amiga e dizer: deixa eu orar por você.
Pode ir muitos seus efeitos a oração de um justo. Pode ir muitos seus efeitos a oração de um justo. Irmãos, menos promessa, mais atitude. Menos discurso, mais ação. Menos individualidade, mais amor. Isso é a fé. Eu quero terminar aqui, lendo com você, Tiago, capítulo 2, verso 18. Antes de eu abençoar a sua vida, orando por você, Tiago 2 e 18. Em Tiago 2 e 18 está escrito assim: mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. E ele diz, mostre-me a sua fé sem obras. É alguém que só tem discurso, irmão. Alguém que só tem discurso. Alguém que quer emocionar naquilo que fala. E eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Nós estamos aqui, irmão, porque um dia você disse, Senhor, o Senhor me abençoou muito. Tem muita roupa em casa. Tem sapato além do que eu preciso. Tenho comida. Eu tenho um abrigo. O Senhor tem me abençoado. Tem roupa que já não me serve. Tem roupa que eu já não me agrada mais. Tem roupa que eu poderia até usar, mas eu decidi sair do discurso que fala que eu amo o próximo, sem agir em direção ao próximo. Nós precisamos nesses dias ser uma igreja que age, irmão, que age de verdade, que olhe as realidades ao nosso redor e se mova a partir do que Deus está falando. Porque quando você se propõe a ouvir Deus e se mover, além da palavra específica que Deus te dá, Ele dá as estratégias para isso acontecer. Um dia eu disse para minha esposa, uma das primeiras coisas que nós vamos ter dentro da nossa igreja é a ajuda ao necessitado. Eu poderia falar assim, não, vai ter muita libertação, e tem. Vai ter muita salvação? Tem também. Pessoas sendo cheias do Espírito Santo? São também. Essa é uma parte do Evangelho, irmão. Mas eu decidi ensinar a minha geração que o amor tem que ser prático. O amor precisa ser prático. E quem ama de verdade paga o preço para ver outra pessoa bem. Paulo disse, não adianta você ter um discurso de amor, não, faz isso na prática. E aqui, irmão, nós estamos vendo uma igreja que colocou a prática do Evangelho em ação, que colocou a prática do Evangelho em ação, com coisas tão pequenas. O que é uma calça? O que é um sapato? O que é um enfeite para casa? Para muitos não é nada, para Deus, demonstração de amor. Melhor coisa é dar do que receber. Melhor coisa é dar do que receber. E eu quero agradecer a Deus, abençoando você, por aquilo que você trouxe hoje. Porque, irmão, você vai ser muito abençoado por uma igreja que olhou para você e disse, nós queremos abençoar um pouquinho, porque a gente vai fazer mais, irmão. Você crê comigo que nós vamos fazendo muito mais? Ó, está queimando o desejo no meu coração. Falei quarta-feira.
Está forte aqui. Eu não sei como Deus vai fazer. Vai ser do tipo quando aconteceu lá. Quando Deus falou para mim, olha, vai lá na casa. E aí Deus foi dando as estratégias. Vai dar aula. E Deus me deu estratégia para todo mundo ficar de olho fechado. Eu não sei como Deus vai fazer. Aqui em Limeira, irmãos, nós somos muito abençoados. Muito, muito. A gente não pode reclamar, porque tudo que a gente reclama é de barriga cheia, irmãos. Nós somos uma cidade abençoada. O estado de São Paulo é um estado abençoado. Mas é fato, irmãos, é fato. Existem pessoas em algumas regiões do norte e nordeste do país que passam fome. E não é política, eu não estou fazendo política, defendendo bandeira, nada disso, irmão, nada. Eu nunca fiz, nunca vou fazer, nem quero isso. Mas tem um desejo no meu coração de Deus me mostrar um lugar. E a gente vai encher um caminhão de alimento. E a gente vai levar até lá. Para que um dia, irmão, um dia, meu sonho, me deixa sonhar grande, que nós tenhamos um mercado solidário, um mercado social, em cada estado desse país, para dar comida de graça, irmão, porque de graça nós temos recebido, de graça nós vamos abençoar também. Por enquanto, nós somos pequenos ainda, mas a gente já tem feito diferença. Só que quando a gente estiver lá, a gente vai manter a essência. E a essência é essa. Eu não vou fazer um discurso bonito. Não. Eu vou mostrar Jesus através das nossas obras. Jesus vai ser visto nessa terra. Você crê assim?